Meu nome é Gustavo, sou natural de Florianópolis, fui criado e sempre vivi aqui. Sou casado com a Andréia, pai da Rebeca e da Helena, filho da Clarmi e do Oscar. A família, para mim, acho que para todo mundo, é fundamental, é a base de tudo. E uma das coisas muito legais é que a minha família se estende ao interior do estado também. Então eu me sinto como um representante de todo o estado de Santa Catarina também. A minha esposa é lagiana, ela foi criada lá, ela veio para Florianópolis fazer a faculdade, aqui que nós nos conhecemos. A minha mãe é natural de Campos Novos e foi criada em Joaçaba. Também veio para Florianópolis para fazer a faculdade e aqui ela conheceu o meu pai. Então, esse envolvimento familiar me remete muito ao interior do estado. E é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho. Eu sei que os valores que eu trago são em grande parte daquilo que a minha mãe me ensinou pela sua educação do interior, severa, rigorosa, mas muito carinhosa, com muito amor. Durante a minha adolescência, o meu sonho era ser diplomata. Então eu fui estudar Direito, pensando na carreira diplomática. E logo depois de formado, efetivamente, eu cheguei a fazer o exame de admissão para a carreira diplomática. Passei na primeira fase e levei uma surra na prova de inglês. E daí eu percebi, puxa, para eu poder me dedicar e estudar, eu tenho que parar de fazer tudo o que eu estava fazendo. E o que eu estava fazendo? Eu já atuava como advogado na área trabalhista com meu pai. Na verdade, não advogado, eu era estagiário dele desde 1998, inscrito no OAB. E em 2000, quando eu fiz essa prova, eu já era advogado efetivo. A ideia de ingressar no direito, ela não veio do direito do trabalho. O direito do trabalho foi uma circunstância que aconteceu depois. Já era a especialidade do meu pai e como eu fui trabalhar com ele, eu acabei aderindo à especialidade dele e dando continuidade ao trabalho que ele desenvolveu. No começo da minha carreira também, eu cheguei a atuar como professor. Logo depois de formado, eu entrei no mestrado em 2001 e já naquela época eu procurei auxílio de colegas que atuavam na área acadêmica que me indicaram para uma vaga de professor, inicialmente na Univale de Tijucas. E ali eu tive uma experiência profissional como professor também durante algum tempo. Eu era professor do núcleo de prática jurídica, né? A parte de estágio e de formação acadêmica, e era algo que me realizava muito. Com o tempo eu percebi que a área acadêmica não era o que eu efetivamente queria. Eu queria mesmo era advogar. E daí eu me dediquei mais à advocacia. Então, praticamente de 2004 em diante, a minha carreira foi exclusivamente voltada para a advocacia. Então, apesar de já ser mestre, eu não me dediquei mais à vida acadêmica. Claro que como advogado você tem que estudar sem parar, é incessante o estudo, é permanente, o aprendizado não pode ser deixado para trás nunca. Há modificações legislativas o tempo todo, há modificações no entendimento jurisprudencial o tempo todo. Surgem novas teorias ou começam a ser aplicadas no Brasil teorias mais antigas que não eram utilizadas aqui antes. Então, por isso, o advogado tem que estar em constante preparação, em constante aprimoramento e se dedicar muito à sua própria formação. E ali por 2014, eu senti um amadurecimento da minha vida pessoal e da minha vida profissional e eu comecei a pensar que eu podia servir mais às pessoas, que eu deveria retribuir mais à sociedade tudo aquilo que me foi dado. E a minha ideia, ainda na época um pouco abstrata, tomou forma na pretensão de me candidatar a desembargador pelo 5º Constitucional, porque eu atuava com muita assiduidade no tribunal fazendo sustentações orais. E a minha ideia foi a seguinte: puxa, como advogado, eu sou fundamental justiça, a minha atuação profissional agrega valor a tudo que eu faço, a todas as pessoas que estão envolvidas nos processos nos quais eu atuo. Só que ela é limitada a esses processos. E eu pensei, puxa, eu posso estender isso para mais pessoas se eu me tornar desembargador. Eu vou atuar em processos de uma multiplicidade de pessoas, de uma multiplicidade de empresas, diferente de hoje, em que eu atuo somente nos processos dos meus clientes. Eu tenho tido muitas conversas com amigos advogados e eles me manifestam bastante a preocupação.
puxa, e se você chegar lá, como é que vai ser? Você vai ser uma pessoa diferente da que você é? Vai subir a sua cabeça? E a minha resposta é não. Assim, eu assumo um compromisso muito forte com todo mundo, e não é só com os meus amigos, é com todo mundo, de me manter uma pessoa amigável, simples, receptiva, de confiança e que não vai mudar. Eu não quero de forma alguma me tornar uma pessoa diferente da que eu sou hoje. A pessoa que votar em mim, que me ajudar a alcançar esse objetivo, tem todo o direito de exigir que eu seja a pessoa na qual ela votou. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de segurança jurídica. É um tema bem repetitivo para mim. Há uma necessidade muito grande de uma estabilidade, de uma segurança, de uma previsibilidade para que as pessoas façam seus planos, para que o empresário decida como ele vai investir, em que negócios ele vai se envolver e para que também o empregado, para que a pessoa normal possa fazer seus planos sabendo que vai receber o seu salário no final do mês, que vai ter seus direitos trabalhistas respeitados e que vai ter vai saber o que esperar quando está no trabalho. Ela sabe que não vai ser humilhada, ela sabe que ela não vai ser explorada. Isso tudo é fundamental para que a sociedade funcione bem. Muita gente, inclusive muitos advogados, são contrários à ideia de ocupação das vagas dos tribunais por advogados, da própria existência do quinto constitucional. E para mim, a minha visão é muito diferente. Eu acho fundamental, eu acho importantíssimo que exista essa possibilidade de ocupação das vagas dos tribunais, tanto por advogados como por membros do Ministério Público. E isso tem duas razões. Primeiro, porque se democratiza o acesso aos tribunais. Os tribunais são formados, na sua maioria, por magistrados de carreira. São pessoas que prestaram concurso público difícil, participaram de uma carreira muitas vezes difícil também, certamente com muita dedicação, com muito sacrifício. A carreira do magistrado, ela envolve viajar pelo interior, fazer a carreira em cidades pequenas, até que ele chegue ao tribunal. Mas ele acaba levando para o tribunal uma vivência, uma experiência de muitos anos como magistrado. E ao chegar um advogado ou um membro do Ministério Público diretamente no tribunal, ele leva a sua experiência como advogado, ou como promotor, ou como procurador. Então, as vivências trazidas por advogados e membros do Ministério Público, elas acrescentam muito. Por exemplo, um magistrado de carreira não acompanhou uma vivência de uma empresa durante os últimos 10 anos. Ele está 20 anos dentro do sistema judiciário, né? Então, como está funcionando a atividade empresarial, ou mesmo como são as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho, a experiência dele é bem diferente da experiência do advogado e do membro do Ministério Público. É importante também essa participação democrática, porque permite que a sociedade coloque as pessoas que ela quer dentro do tribunal também.